Não dá pra tirar o peso das outras duas. Não dá pra tirar o peso porque são medalhas olímpicas. Pô, mas é mais bonita. Aqui tá no meu. Também, né? Pesada, né? E é a grande redenção, Fofão. É o ápice. Como foi, né, sair desse momento do Atenas? Não foi o ciclo fácil também, em termos de pressão. A derrota de Atenas deixou uma marca grande na opinião pública, né, sobre a seleção. Sim. Imagino que não foi fácil. Não, foi difícil. Eu até achei que em 2004 eu já não faria mais parte, porque eu falei, vai fazer renovação, vem outro ciclo e tal. Então, eu já estava, minha cabeça estava já me desligando da seleção. Mas, assim, não tinha como não pensar, porque as pessoas lembravam o tempo todo, né? Você queria esquecer, aí todo dia vinha alguma coisa assim falando. E daí o Zé me chamou, falando se eu gostaria de fazer parte. Na hora eu falei, putz, é a chance, né, que tem de buscar algo melhor e modificar um pouquinho, lógico. Uma geração mais nova, jogadoras bem mais novas, eu sabia que o trabalho ia ser maior, porque se trabalhar com jogadoras que indo pra primeira vez, né? Eu fui a primeira vez, eu sei como e aí que foi o contrário, né? Você falava, não, agora também não vai curtir, não. Agora também não vai sair, não. Gente, isso aí não... tudo fecha a janela, fecha a janela. Eu falava, não, gente, é tudo ruim. Desfilar não é pensar. Desfilar o quê? Não, nem olha pra lá. Não. Fica no quarto lá e tá tudo bem. Não, mas foi uma geração assim que entendeu a importância que era essa Olimpíada. Isso foi muito legal. O amadurecimento delas, assim, porque, que nem eu falei, eu fui minha primeira, eu sei como que a gente foge a cabeça, então a minha missão nesse ciclo aí foi conscientizar essas meninas da importância que era, porque elas não viveram em 2004, algumas, né? Não viveram a situação, mas todo dia elas sabiam o que estava acontecendo. Então, eu acho que a cada derrota do vôlei feminino vinha à tona como se fosse se repetindo. Perdeu a final do Mundial pra Rússia. Cara, perdeu a final do Mundial pra Rússia. Não, amarelona. Tudo remetia a um outro jogo que não eram nem as mesmas jogadoras em quadra. Não tinha nem porquê. E a gente passou. Foi Mundial, foi Pan-Americano no caso. Tudo vice. Nossa. E a cobrança muito pesada, muito pesada. E a gente sabia que estava fazendo a coisa certa, mas não vinha o resultado. Foram várias vitórias também. Os Grand Prix, a gente já estava ganhando todos. Ganhou o Grand Prix. Véspera da Olimpíada lá, jogamos um Grand Prix assim. Mesmo ganhando o Grand Prix assim, voando, o pessoal, na Olimpíada não vai dar. Eu falei, nossa, o povo mais pé frio, né? Pelo amor de Deus, não acredito em nada. E daí fomos para Pequim e eu falava assim o tempo todo, assim, é a nossa última chance, gente. Ou a gente vem e traz essa medalha ou fica todo mundo morando na China, porque a gente não volta pro Brasil, não tinha escolha. Ou era para uma final olímpica ou não tinha outra opção. E daí foi muito legal, porque eu acho que tanto o Zé também, quanto eu, quanto quem ficou, aprendeu muito de 2004 para 2008. E a gente colocou a cabeça no lugar, a gente sabe assim, então era aquela coisa de deixa as pessoas falarem, mas vamos acreditar no que está sendo feito. Era o tempo todo, era isso. Vamos acreditar no que está sendo feito, que a gente está no caminho certo. Porque a gente jogava muito bem, todo mundo bem. E na Olimpíada, quando fomos para a Olimpíada, a gente conseguiu fazer com que as 12 estivessem no mesmo nível. Qualquer uma ali poderia estar em quadro jogando. Isso foi muito importante. Aí quando chegou lá, assim, que eu falo que quando é muito engraçado. Quando você vai para uma Olimpíada, você vê o que cada time vai buscar pelo comportamento na vila. Isso é uma coisa assim que você fica muito nítido, né? Então, quando a gente chegou, parecia aquele bando, assim, não era nada combinado, a gente só andava junto. E ninguém falava assim, vamos andar. Tinha horário para tal coisa. Quando via, estava todo mundo junto. E todo mundo falava assim, caraca, vocês vieram para a guerra mesmo, né? E foi muito legal, porque era uma coisa muito espontânea. Ninguém queria... O Zé falou assim, hoje vocês vão, conhece tudo aí, porque depois... O que eu queria que fizessem para mim lá em 96, ninguém falou, em 92. Então, todo mundo foi, passeou, foi na sala de jogos, conheceu, papapá, depois se fechamos ali. Sabe assim, você não via ninguém fora. A única vez que a gente ficou bagunçando foi quando a NBA, os caras da NBA foram lá no nosso prédio e o Ronaldinho Gaúcho. Aí não tinha jeito, né? Mas, assim, de resto, não tinha o que falar. Mobilização total. Não tinha o que falar, o comportamento delas, assim, uma coisa surreal. E eu não falava nada, só ficava ali. Falei, sabe quando você sentia aqui? Eu falei, vai dar certo. Eu sentia assim, eu falava, cara, vai dar certo. Quando começou o primeiro jogo, né, aquele nervosismo, tal, aquela ansiedade, quando você começa a ver o time jogando, você fala, nossa,
Acho que o feminino em 2008 pareceu muito com o masculino de 2004. Todo mundo estava jogando muito, tudo funcionava. Exatamente. Tudo funcionava. E você via ali, eu falo, não posso nem falar nada, cara, mas dentro de mim eu vou, vai dar certo, assim. Porque dá para sentir, né? E daí foi o primeiro, segundo, terceiro, ganhando 3-0. Falei, caramba, vamos ficar na nossa, né? Sem festa, sem nada. E daí, quando a gente estava no quarto lá, e daí assistindo o jogo, a gente pediu para colocar uma televisão, porque a única televisão que tem fica embaixo, assim, onde todo mundo fica. Então, a gente conseguiu colocar uma televisão em cada... Eram 2 quartos, a gente conseguiu colocar a televisão para a gente ficar ali assistindo, sem sair dali. Aí estava passando o outro jogo, que era Estados Unidos e Cuba, né? Então, a gente imaginava que Cuba fosse ganhar. Já estava preparada. E daí, quando veio os Estados Unidos, ganhou de Cuba, assim... E a gente ia jogar depois, né? Porque teve intervalo, a gente ia sair para jogar. Galera, vamos fazer o nosso agora. Mas ninguém comemorou assim, sabe? A Cuba perdeu, se ferrou, nada. Porque a gente tinha que fazer o nosso também, senão não adiantava nada. Mas não ficou um gostinho do tipo... Se ferraram. Bem feito. Bem feito, na verdade. Ficou esse gostinho. Tem o dó, mas não liga. Assim. Não, assim, posso pagar cabelo. Mas ninguém fez festa, nada e tal. Aí tinha que chegar na final, mas senão ia cruzar ainda no bronze, ia ser pior. Tinha que jogar com a China ainda, né? Aí a gente pegou a China, por isso que eu falei que a semifinal era muito mais pressão do que a final. E a China é um time difícil demais, muito cansativo, pensa o jogo, muito técnico, né, o time delas. E daí, mesmo quando a China tá mal, é ruim de jogar. É horrível. Umas meninas que têm uma paciência que, meu Deus... E daí, depois que passamos pela China, eu falei dentro de mim, falei, ninguém tira mais não, agora vamos pra final com tudo. E deu tudo certo. Agora, à noite, antes da final, você dormiu, não? Não. Como é que era a conversa com o grupo? Como é que era a conversa com a galera? Você, que era mais experiente ali também. Então, a gente ficava... A gente tinha muito... um grupo de oração, né? Que a gente fazia uma oração, assim, nem todas iam, né? Mas era uma coisa que a gente acabou fazendo desde o começo e tal. Então, esse grupo era o que mais conversava um pouquinho. Coincidentemente, a maioria era o que estava na final ali, né? Em quadra, assim, né? Então, a gente conversava e falava assim, né? De ter tranquilidade do que a gente tinha que fazer. Vai ser um jogo difícil. Mas, ao mesmo tempo, assim... Eu não sentia... Assim, acho que a Paula, né? Que estava mais... irritantemente ansiosa, que ela não dormia, ela tava, Paula, pelo amor de Deus, ela era do quarto, calma, ela vinha. Paula, né? Tá tranquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, essa menina, se ela tivesse assim amanhã, não sei o que vai acontecer. Mas tava todo mundo muito tranquilo, assim, acho que muito pensativo, acho que ficou todo mundo, sabe? A gente teve mais a conversa mesmo no dia, né? O Zé puxou um pouquinho, eu tive mais com o pessoal do meu quarto ali. E era sempre coisa muito positiva, assim, que a gente não tinha que se contentar de ter chegado até aqui, né? A gente tinha que querer mais, né? Tanto é que era a frase que eu coloquei lá, né? Que a gente tinha que ter um grande sonho, né? Porque se a gente sonhasse pequeno, a gente não ia chegar. Então, foi mais essa conversa, assim, mesmo de positividade, sabe? De reforçar tudo de positivo que a gente estava fazendo, as coisas boas, da gente conseguir continuar nessa mesma pegada. E foi isso. E o Zé também fortaleceu depois lá na reunião. E foi mais isso que a gente... Você acha que você era uma capitã que falava muito ou você liderava mais pelo exemplo, pelo respeito que as meninas tinham por você? Eu acho que ali era um pouquinho de tudo. Assim, eu sou uma pessoa que você não vai ver eu gritando com alguém na quadra, mas assim, eu tenho uma olhada, todo mundo fala isso, eu preciso saber o que é, cara. Caçola fofa, quando você olha, às vezes, a gente não precisa falar nada, assim, sabe? Porque quando eu não gosto de alguma coisa, é meio assim, a sobrancelha sobe, essa baixa, assim, coisa. E que, tipo assim, a coisa não tá legal. Então, assim, eu era muito dessa, de não ficar muito falando. E assim, eu acho que por eu ter sido atacante, eu sei quando a pessoa erra, porque estava difícil, ou erra porque estava relaxado, falando de qualquer jeito. Então, aí o meu comportamento muda. Mas tinha muita coisa do exemplo também, que elas tinham muito, assim, a minha presença assim, para elas era um ponto de apoio e de equilíbrio, assim, sabe? Então, para mim, assim, que nem eu falo, eu acabei a Olimpíada exausta. Porque foi uma entrega, assim, de todo sentido, emocional, de tudo que eu podia de melhor, assim, eu deixei ali. Então, para mim, foi muito desgastante, porque eu sabia o quanto que elas precisavam de mim, sabe? Desse meu equilíbrio, dessa minha tranquilidade. Eu falo, gente, vocês acham que por fora, mas por dentro, assim, eu tava, assim, enlouquecida, porque imagina, né, comandar um time primeira vez numa final olímpica. Mas eu sabia que eu tinha que
Eu sempre fiquei com a sensação que elas jogaram por você também. Porque era a sua última Olimpíada e era tanto respeito, assim, tanta admiração que queriam jogar por você. Assim. Isso acabou também unindo a galera, né? O time se mobilizou em torno de você e, sei lá, deixou qualquer vaidade, qualquer breguinha, não tinha muito espaço. Não sei, uma sensação. Não, foi uma entrega, assim, muito, muito bacana, mas eu acho que quando você tá num grupo bacana, assim, você entende a importância do que a gente foi fazer lá, do que a gente foi buscar, eu acho que fica muito fácil, sabe? Não tinha uma que você falava assim... A gente teve... Que nem eu falo assim, não foi... porque ganhou, foi tudo maravilhoso. Não, a gente teve problema o ciclo todo. Todo ciclo tinha confusão, tinha quebra-pau, bate-boca, enfim. Isso teve. Não foi, foi maravilhoso. Não foi. Mas eu acho que no momento certo, tava todo mundo... Para as Olimpíadas, especificamente. Tava todo mundo ali dando o seu melhor. Entendeu? E eu acho que também não dá para você também ser perfeitinha. Tem que ter, né? Eu acho que isso que fortalece mais. Mas no momento certo, todo mundo entendeu. Não, agora é hora da gente... 15 dias para deixar tudo de lado, energia depois, só... total. Energia a gente não precisa nem se ver mais, mas vamos dar o nosso melhor.